Primeiramente, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Na aula de hoje, aula de número 5, nós vamos trabalhar os efeitos da decretação da falência. Você viu comigo nas aulas anteriores que as lojas brasilianas faliu. Agora, a sua falência ela produz uma série de efeitos. Efeitos em relação à pessoa do falido, em relação à pessoa jurídica, à sociedade, efeitos em relação às obrigações do falido, principalmente no tocante aos contratos, e também efeitos em relação aos credores que o colocam em uma ordem de preferência que você estudou comigo na aula de número 4. Esses efeitos também atingem o patrimônio do devedor. Então, vamos começar aqui com os efeitos em relação ao falido. Primeiro efeito, nós temos a declaração do status falido. Atenção, eu só posso dizer que o devedor faliu, eu só posso considerá-lo falido se houver 3 pressupostos. Primeiro, o pressuposto subjetivo, ele ser empresário. Segundo, o pressuposto objetivo, o enquadramento nas hipóteses de insolvência jurídica lá do artigo 94 da Lei de Falências. E terceiro, uma sentença declaratória de falência. Eu só posso chamar o devedor de falido quando reunidos esses 3 pressupostos. A falência provoca a extinção da pessoa jurídica. Então, nós temos que a pessoa jurídica, ela morreu aqui em termos falimentares. Mas o que é a falência? Agora eu vou entrar numa parte do direito societário. Aquilo que é do direito falimentar, eu vou pedir para você colocar uma estrelinha aí no seu caderno, ok? A falência é uma forma de dissolução total judicial, em que, nesse procedimento, eu tenho a liquidação do patrimônio do falido. Agora, atenção, coloca uma estrelinha aí no seu caderno. A falência, ela desfaz o vínculo contratual existente entre os sócios e a pessoa jurídica. Como assim, professor? Olha aqui, você aprendeu lá no direito dos contratos que um contrato social é um contrato plurilateral, tendo em vista que ele vincula os sócios, mas ele também vincula a pessoa jurídica com o sócio e o sócio com a pessoa jurídica. A declaração da falência da pessoa jurídica tem a força de extinguir esses vínculos contratuais existentes. Segunda parte aqui do direito societário, que eu vou fazer um pequeno destaque para vocês. Existe uma forma de você dissolver a empresa, de extinguir a pessoa jurídica, que é a chamada dissolução procedimento, que pode ser tanto judicial ou extrajudicial. Essa fase de dissolução, ela começa com a dissolução ato, em que os sócios vão se reunir, firmar um documento com o objetivo de extinguir aquela pessoa jurídica. Daí eu passo para uma segunda fase, que é a fase da liquidação. Todos os bens eles são vendidos e eu vou efetuando o pagamento dos credores. E por fim, se sobrou algum ali, é feita a partilha
partilha de acordo com as cotas de cada sócio. O que eu quero que você guarde aqui? Em qualquer momento que os sócios perceberem que aquele caso ali é de falência, ou seja, não dá para pagar todos os credores, a qualquer momento pode ser requerida a falência do devedor. Coloca aí uma estrelinha no seu caderno. Na dissolução procedimento, em qualquer momento, pode ser requerida a falência do devedor. Mas, professor, e os sócios? Eles não sofrem nenhum tipo de consequência com relação à falência da sociedade? Isso vai depender, primeiro, do tipo societário. Você aprendeu lá no direito empresarial que existem 5 tipos de sociedade empresária: a sociedade limitada, a sociedade anônima e a sociedade em nome coletivo, em comandita simples e comandita por ações. Esses 3 últimos tipos é o que o Fábio Lhoa chama de tipos menores. Agora, eu preciso destacar aqui as 2 primeiras, em razão de uma característica extremamente importante, que é a responsabilidade limitada. Uma vez declarada a falência daquela pessoa jurídica, a única coisa que o sócio vai perder são as suas cotas, o seu investimento. Os seus bens pessoais, eles não são afetados em decorrência dessa falência. Esses 2 tipos societários representam mais de 95% dos registros na junta comercial. Em relação aos tipos menores, aqui nós temos sócios com responsabilidade ilimitada. Então vai ter tipo de sócio aqui. Vamos pegar de exemplo aqui a sociedade em nome coletivo, que é todos. O sócio vai responder com seu patrimônio pessoal pelo insucesso da empresa. Então, continuando aqui a nossa pergunta. Os sócios, eles sofrem consequências dependendo do tipo societário, certo? Mas o sócio também pode sofrer consequência em razão da função que ele exerce na empresa. Uma coisa é o sócio administrador, outra coisa é o sócio cotista. O sócio administrador, ele tem poderes para poder representar legalmente a pessoa jurídica. Então, o sócio administrador, ele é um braço da pessoa jurídica. Em razão disso, se houver a violação da lei ou do contrato social, ele responde de forma ilimitada. Já o sócio cotista, ele simplesmente possui a titularidade de cotas. Imagine aqui o seguinte caso. Imagine que você celebrou um contrato social com a Natasha para comercializar determinado tipo de produto. Você decide aí. Você subscreveu uma cota de 1%, enquanto a Natasha subscreveu uma cota de 99% num capital social de 100 mil. Anote aí no seu caderno. O que é cota subscrita? É igual a cota prometida. Cota subscrita é igual a cota prometida. É aquela cota que está lá no contrato social. Mas, na hora de integralizar o valor das cotas, você cumpriu regularmente a sua cota, mas a Natasha depositou somente 1.000.
Então, atenção. Cota integralizada é a cota paga. Você prometeu pagar 1.000 e pagou 1.000. A Natasha prometeu pagar 99, mas ela pagou só R$ 1.000. Então aqui eu tenho um patrimônio, um capital social de R$ 2.000. Agora, essa situação especial aqui da Natasha chama-se sócio remisso. O que é sócio remisso? É o sócio que não integralizou o valor da sua cota. E atenção, se você tem um sócio remisso na sua empresa, o seu patrimônio corre risco, porque você é responsável solidariamente pela integralização do capital social. Então, por mais que você tenha cumprido a sua obrigação, a sua responsabilidade não fica somente aí. Ela recai sobre todo o capital não integralizado. Então, você precisa tomar algumas medidas para eliminar esse sócio remisso e esse risco da sua empresa. Lembre-se que o seu está na reta aqui, no caso, o seu patrimônio. Agora, quais são essas possibilidades? Primeiro, executar. Essa execução aqui é no sentido de você cobrar uma obrigação que está expressa no contrato social. A Natasha prometeu pagar 99.000, mas ela efetuou o pagamento de somente 1.000. Portanto, ela é devedora de R$ 98.000. Segundo, existe aqui a possibilidade de exclusão. Por que existe a possibilidade de excluir o sócio? Porque a sua primeira obrigação, que é integralizar o valor da cota, ele não cumpriu. E por último, nós temos a possibilidade de reduzir o capital social. Nesse caso, eu vou redistribuir essas cotas para ficar simplesmente com 50-50. No caso da sociedade anônima e da sociedade limitada, se o capital estiver totalmente integralizado, os sócios não respondem pelas obrigações sociais, pelas obrigações da pessoa jurídica. Mas, se o capital não está integralizado, os sócios eles têm uma responsabilidade solidária sobre esse capital. Em todo e qualquer caso, em toda e qualquer hipótese, em todo e qualquer tipo de sociedade, a responsabilidade do sócio é sempre subsidiária. Então, atenção. A responsabilidade do sócio, ela é subsidiária no sentido que, primeiro, deve executar o patrimônio da sociedade para somente depois buscar a satisfação do seu crédito no patrimônio pessoal do sócio. Com relação à responsabilidade do sócio, nós temos uma ação importante aqui, que é a ação judicial de integralização. Uma vez declarada a falência daquela sociedade, é nomeado o administrador judicial e o administrador judicial percebe que eu tenho a existência de um sócio remisso. Nesse caso, o administrador ele tem legitimidade para propor essa ação e torça para que ele consiga pegar esse valor, porque senão todos os sócios são solidariamente responsáveis por essa integralização. Responsabilidade penal. Lá na Lei de Falências, nos artigos 168 a 178, nós temos
vários crimes falimentares. Então, o sócio, ele pode ser condenado por um crime falimentar. Eu vou destacar aqui os efeitos dessa responsabilidade penal somente no âmbito da prática empresarial. Então, a gente vai focar nesses efeitos aqui. Então, o sócio que foi condenado por um crime falimentar, ele não pode abrir uma nova pessoa jurídica empresária. Da mesma forma, o sócio condenado por um crime falimentar, ele não pode adquirir as cotas de uma sociedade empresária existente, bem como o sócio condenado por um crime falimentar, ele não pode exercer a administração de nenhuma sociedade empresária. Portanto, o sócio condenado por um crime falimentar, ele não pode constituir uma nova, não pode ingressar numa existente e não pode administrar qualquer que seja sociedade empresária. Coloca aí uma estrelinha no seu caderno nesse terceiro efeito, porque é o seguinte: os tipos societários menores, eles têm pouca importância prática. A falência da sociedade, ela também implica a falência daqueles sócios que possuem responsabilidade ilimitada. No exemplo da sociedade em nome coletivo, que todos respondem de forma ilimitada, a falência da sociedade em nome coletivo, ela implica automaticamente a falência de todos os sócios. Quarto efeito em relação ao falido, que é a sua inabilitação. O falido, ele vai ficar um determinado tempo sem poder exercer a atividade empresarial. Ele até pode voltar a exercer essa atividade empresarial, mas eu tenho para isso que ter como requisito o encerramento do processo e o cumprimento de suas obrigações referentes à falência anterior. Quinto e último efeito aqui: o dever geral de colaboração. O falido e o administrador do falido, ele tem o dever de cooperar com o bom andamento daquele processo. E a primeira obrigação decorrente desse dever é que, uma vez declarada a falência da pessoa jurídica, nós temos um prazo para o administrador da empresa apresentar uma planilha de credores de 5 dias. Esse é o primeiro dever de colaboração com o bom andamento desse processo. Resumo da ópera aqui: efeitos em relação ao falido. Primeiro, declaração do status falido. Segundo, extinção da pessoa jurídica. Terceiro, falência dos sócios. Mas é todos os sócios? Não, somente aqueles que possuem responsabilidade ilimitada. Quarto, inabilitação do falido. E quinto, o dever geral de colaboração com o bom andamento do processo. Vamos para os efeitos em relação às obrigações do falido. Os efeitos em relação aos contratos também fazem parte aqui dessa parte da disciplina, mas eu desloquei eles para ficar mais didático lá para a aula de número 6. Primeiro efeito em relação à obrigação. Nós temos o vencimento antecipado de todas as obrigações. A primeira parte do artigo 77, ela é bem clara nesse sentido.
Imagine que a sociedade ela possui um contrato de empréstimo que ainda existem 25 parcelas vincendas a vencer. Uma vez que foi declarada a sua falência hoje, nós temos o vencimento dessas 25 parcelas com o abatimento proporcional dos juros. Segundo, conversão cambial. A declaração da falência, ela tem o poder de converter todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda do país, pelo câmbio do dia da decisão. Ou seja, se eu tenho uma dívida em dólar, um contrato internacional, no dia da falência eu tenho que fazer essa conversão. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque o câmbio ele é flutuante. Se eu deixar a dívida habilitada em dólar, num dia ela é 100, no outro dia ela é 110 e no outro 90. E não, eu preciso fixar um momento exato dessa falência. Terceiro, a suspensão da fluência dos juros. Você viu comigo no final da aula de número 4 que o pagamento dos juros posteriores à falência, eles ocupam a última classe do artigo 83. Então, aqui na primeira parte do artigo 124, nós temos que, contra a massa falida, não é exigível juros posteriores à decretação da falência. Quarto, suspensão da prescrição. O inciso 1 do artigo 6º, ele diz que existe suspensão do curso da prescrição. A Triângulo Comércio Limitada faliu. Ela tem uma obrigação de pagar a alfa. Portanto, o falido aqui, ele é devedor dessa obrigação. Nesse caso, a suspensão da fluência da prescrição, ela ocorre. Mas, num segundo caso, nós temos que o falido, ele é credor da obrigação. Então, o falido tem um crédito a receber da Beta Indústria S.A. Nesse caso, a suspensão da prescrição, ela não vai ocorrer nessa situação. Portanto, a prescrição das obrigações, ela suspende-se com a decretação da falência, mas o mesmo não ocorre se o falido é o credor. Essa prescrição, ela pode voltar a fluir novamente? Pode, desde que exista o trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência. Lá no artigo 6º, inciso 2, nós temos os casos de suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor. Essa suspensão, ela não ocorre se naquela determinada execução o falido for o exequente, ou seja, o credor. Também não ocorrerá essa suspensão se eu estiver falando de uma execução fiscal que eu tenho um procedimento disciplinado lá na Lei de Execução Fiscal. E também não será suspensa aquela execução que já tem uma asta, que já tem um leilão designado ou realizado. Aqui eu estou numa fase tão final do processo que eu posso esperar e depois remeter o produto dessa execução
lá para o juízo da falência. Sexto efeito em relação às obrigações do falido, que é a suspensão do direito de retirada. Quando você constitui uma sociedade empresária por prazo indeterminado, você possui o direito de se retirar da sociedade a qualquer momento. Mas atenção, a partir do momento que houve a falência da pessoa jurídica, você perdeu esse direito. E por último, nós temos a formação da massa falida. Mas o que é então essa massa falida? A empresa faliu e ela possui um determinado patrimônio. Esse patrimônio todinho ele será arrecadado pelo administrador judicial. E então eu terei a formação da massa falida. Mas a massa falida ela é dividida na doutrina em massa falida objetiva e massa falida subjetiva. A massa falida objetiva, também chamada de massa ativa, ela constitui simplesmente o conjunto de bens ali arrecadados. Mas a massa falida subjetiva, ela consiste num sujeito de direito despersonalizado. Ela vai agir como se fosse o sucessor do falido, e o seu representante é o administrador judicial. Essa massa falida ela é formada na defesa dos interesses dos credores, podendo agir até mesmo contra o falido para perseguir esses interesses. Olha aqui um macetinho interessante para facilitar mais.